Olá, boa noite. O Link Espírito Santo desta sexta-feira, 27 de junho, começa agora. Seja muitíssimo bem-vindo. Nós começamos o jornal falando de um crime comandado de dentro do tráfico de drogas, que foi esclarecido pela Polícia Civil na Grande Vitória. A investigação mostrou que o assassinato de um homem foi uma resposta a uma traição dentro da facção criminosa PCV. O mandante, um dos chefões do crime na região, e o executor, outro gerente do tráfico. Genilson de Souza dos Santos, de 43 anos, foi executado no dia 16 de fevereiro deste ano. Segundo a Polícia Civil, ele estava envolvido com o tráfico de drogas em Santo André e teria traído a facção ao participar do assassinato de Gustavo Barreto, um dos gerentes do tráfico da região. A morte de Genilson foi uma resposta a essa traição. Dia 16 de fevereiro desse ano, em razão de uma acusação que o Gustavo fez ao Osmar de que teria sumido uma quantidade de drogas no ponto de venda que ele e o Genilson eram responsáveis, o Osmar acabou assassinando o Gustavo, que era o gerente do tráfico no local. De acordo com a investigação, quem matou o Genilson foi Pedro Gabriel, gerente do tráfico na Ilha das Caieiras. Mas ele não agiu sozinho. O crime foi ordenado por Emanuel Vitor Nascimento, conhecido como Dente, um dos chefões do PCV. Após esse assassinato, o Manuel Vitor Alcunha Dente, que é o chefe do tráfico na região ali da Ilha das Caieiras e do Santo André, do bairro Santo André, determinou que a família do Genilson e do Osmar indicassem o local onde o Osmar poderia ser encontrado para que, eventualmente, fosse assassinado também, houvesse o revide, né? Fosse vingada a morte do gerente do tráfico local. Como os traficantes não encontraram o Osmar, na tarde daquele mesmo dia, do dia 16 de fevereiro, o Pedro Gabriel, Alcunha Peito Queimado, vai ao local. Foi uma residência na rua 23 de abril, no bairro Santo André, e encontra o Genilson em frente ao local. Oportunidade que ele é assassinado. Todos os envolvidos tinham passagem por tráfico de drogas na região. Além do mandante e do executor, outras 4 pessoas foram presas pela polícia, também envolvidas com o tráfico em Santo André e na Ilha das Caieiras. Na mesma operação, nós prendemos esses 2 elementos que foi relacionado a esse homicídio. Também prendemos outras pessoas relacionadas a um outro homicídio que ocorreu também, mas isso já no bairro Grande Vitória. As prisões foram feitas nas casas dos suspeitos. Na casa de Pedro Gabriel, a polícia apreendeu maconha, haxixe e armas. O irmão dele, Saulo Fraga Martins, também foi preso. Ele também atuava no tráfico. Para a polícia, essa operação foi fundamental para impedir uma escalada de mortes ligadas ao crime organizado na capital. A DHPP agiu rápido, identificando os autores, fez uma prisão em flagrante, depois não deixou que a outra morte se esfriasse, trabalhou com empenho e conseguiu, então, prender todo mundo. Com isso, a gente conseguiu inibir e diminuir o índice de homicídio naquela região. Agora, mudando de assunto, o médico e escritor Drauzio Varela veio à Vitória para participar da Semana Estadual sobre Drogas. Ele defendeu o diálogo, também o acolhimento e o envolvimento da família no enfrentamento ao vício. Drauzio também falou sobre a importância da informação e também de políticas públicas voltadas à prevenção. Médico oncologista, cientista e autor de livros que viraram best-sellers, Drauzio Varela abriu a 4ª edição da Semana Estadual de Políticas sobre Drogas. Em uma palestra, ele reforçou o poder transformador da informação. Segundo Drauzio,
Quem tem acesso ao conhecimento tem mais chance de evitar o caminho das drogas. Esclarecer a sociedade, saber com o que está lidando, porque quem não recebeu esse tipo de informação, não entende direito o que se passa. E a gente tem que entender, tem que saber qual é a dificuldade. Por que é tão difícil? Porque você tem um mercado consumidor, com muita gente que quer comprar droga. E os traficantes vivem, são o quê? Comerciantes que vendem para esse mercado. Então, a sociedade tem que entender esse mecanismo, como é que nós temos que agir para não facilitar, para tentar evitar que os nossos filhos, nossos netos entrem por esse caminho, né? O caminho da dependência. Ele também destacou que cada tipo de droga age de um jeito e, por isso, o trabalho de prevenção precisa ser específico para cada caso. Não existe fórmula única. É preciso conhecer a realidade e tratar com personalização. Você não consegue lidar com as drogas de um modo geral, porque cada uma age de determinada maneira, cada uma vai ter uma estratégia. Por isso é que a sociedade tem que entender o que é isso, né? Você pega, por exemplo, os alcoólicos anônimos. Eles são quem mais induz remissão em alcoolismo. Mais que os médicos, mais que todo mundo. Por quê? Porque eles se dedicam a isso. Eles se dedicam ao álcool. Criaram estratégias que eles vêm desenvolvendo há décadas e com isso tem ajudado muita gente. A mesma coisa vai ter que ser feita com a maconha, com a cocaína, mas com especificidade. A Semana Estadual sobre Drogas acontece sempre na 4ª semana de junho. O objetivo é fortalecer o debate público, difundir informações e apresentar políticas que pensem o cuidado em primeiro lugar. Essa temática de álcool e drogas, ela é uma temática bastante carregada de mitos, preconceitos e senso comum. As pessoas constroem opiniões, defendem teses, muitas das vezes sem nenhum respaldo naquilo que a ciência vem mostrando como sendo de fato algo efetivo. Então, essa semana ela tem essa dupla missão, né? Cumprir uma meta dentro do calendário de drogas, mas mais que isso, ajudar na divulgação de informações seguras, informações científicas no campo da política de álcool e drogas. Com o tema Cuidar, Não Punir, Drauzio fez uma defesa firme da empatia. Para ele, o caminho não é o julgamento, mas o acolhimento. E a família tem papel fundamental nesse processo. Quando você tem alguém que usa droga numa família, uma menina, um menino, um jovenzinho, uma jovem, você tem que, em primeiro lugar, partir do princípio que essa pessoa está doente. E aí, quando você tem um filho doente, que está te escondendo a doença que ele tem, o que você faz? Você vai lá e procura acolher. O que está se passando com você? O que está acontecendo? Por que você não... Eu sei que você não está legal. Tentar estabelecer um diálogo. Nessa hora, sair, como certos pais fazem, que batem no filho, você só afasta, só agrava a doença, só agrava aqueles momentos de dificuldade que ele está passando, né? Procurar ajuda e não só mandar o filho para ajuda, mas procurar porque a família inteira está doente. Quando você tem um caso de abuso de droga, a família inteira sofre. Aqui no estado, o programa Rede Abraço tem sido um dos principais apoios para quem enfrenta o vício e busca ajuda. A proposta é criar uma rede de acolhimento e conexão entre profissionais, pacientes e famílias. O programa Rede Abraço é um programa do governo do estado e que se estrutura em 4 eixos fundamentais: educação e prevenção, cuidado e tratamento, reinserção social e também estudos e pesquisas sobre drogas. Especialmente no que tange ao cuidado e tratamento, nós temos os CAADs, que são os nossos centros de acolhimento e atenção integral sobre drogas, que funcionam como serviço de porta aberta, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde, atendendo as pessoas que enfrentam esse problema. Nós atendemos tanto as pessoas que estão com problema direto em álcool e drogas, como também atendemos as suas respectivas famílias. E esse processo tem que incluir a sociedade.
Eu falo a sociedade, por que eu falo isso? Porque não é uma teoria, é a prática. Essa criança, esse menina ou esse menino que está usando droga agora, começando, ele está em contato com a família, está em contato com os amigos. Às vezes ele escuta mais a mãe do amigo do que a mãe dele. Tem que envolver todo mundo, sabe? Todo mundo. Você pega uma criança qualquer, você tem um filho, vai um amiguinho brincar lá, ele começa a subir na escada, não sei, com medo que ele caia. E você faz o que não? Aí não, não é seu filho, mas está cuidando dele. E isso tem que valer para outros aspectos da educação. E olha só essa história, uma Kombi colorida, coberta de crochê que leva amor, arte e uma mensagem forte sobre recomeços. Quem fez tudo isso? Mulheres que estão presas e que, entre agulhas e linhas, encontram um novo caminho. Em cada ponto, um passado, em cada laço, um novo começo. Tudo que reveste a Laurinha foi feito por mãos que hoje escrevem uma nova história. No Centro Prisional Feminino de Cariacica, a arte virou o caminho de liberdade. Tantas bênçãos para contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim, perco a conta e agradeço o que fez por mim. No ateliê Mãos Livres, o tempo não é contado em dias, mas em novelos. Entre agulhas e linhas, o silêncio dá lugar à esperança. É uma arte que, de ponto a ponto, a gente vai descobrindo o amor, né? Que através do crochê, não só de ensinar, mas é algo pronto e realizando sonho. É uma terapia ocupacional, além de tudo, gera esperança e saber que elas podem sair e sobreviver fazendo algo que é bom e que abençoa a vida do outro, né? A Kombi chegou na vida de Rogéria como um presente inesperado, durante uma missão em Petrolina. O sonho era transformá-la numa obra de arte sobre rodas, toda em crochê. E deu certo. A Laurinha hoje é pura cor, memória e amor. A Laurinha surgiu porque eu passei por um tratamento de câncer, que tem a bonequinha Vida, que é uma boneca que fica careca. Essa aqui até está com a perninha amputada. E eu tinha um sonho de chegar nos hospitais para doar a boneca e ter uma Kombi. E sonhei. E ter uma Kombi rosa, enfeitada de crochê. E todo mundo me chamava de doido. Mas uma Kombi? Né? Por que você não pede outra coisa? Não, mas eu queria ter uma Kombi. E essa Kombi veio de um presente, de uma missão lá no sertão, que chama Missões Além das Possibilidades. Chegou aqui em Vitória. E as meninas estão me ajudando a realizar esse sonho. Foi com o mesmo carinho que Rogéria começou a ensinar uma técnica especial, o amigurumi. São bonequinhas de crochê, todas carequinhas, feitas em homenagem às crianças que enfrentam o câncer. Foi assim que nasceu o projeto Boneca Vida, um abraço em forma de fio. E agora a Laurinha vai pegar a estrada. Destino? A maior feira de artesanato da América Latina, em São Paulo. Mas essa não é a primeira missão. Essa Kombi já levou cor a hospitais, conforto a quem luta contra o câncer e muita arte por onde passa. É um mimo, é um momento de aconchego, é aquele momento que você vê a criança sorrir que recebeu um presente, né, não esperado, né? E quando chega alguma coisa é sempre muito gratificante. Christian sabe o que é estar do outro lado. Foi mãe, foi apoio, foi fortaleza. A filha, a verdadeira Laurinha, enfrentou o câncer com a coragem das crianças. Partiu cedo demais, mas deixou um legado. Naquele tempo, Christian ganhou uma boneca de crochê, carequinha, como a filha. Foi um gesto simples, mas que a acolheu como um abraço. Hoje, ela também borda. E com cada ponto, transforma a saudade em amor. É diferente você doar. Um dia você está de um lado da porta e no outro dia você está do outro lado da porta, né? Você aparece como doadora e no outro dia você está como receptora.
E aí a gente pode mensurar a diferença disso, né? E o efeito que isso traz para uma mãe lá dentro, num quarto, e de repente chega alguém, bate na sua porta, fala um bom dia, boa tarde, e nós viemos só trazer um mimo. E aí a criança já levanta, já fica acelerada dentro lá da cama ou do berço, e para receber aquele presente que vem. Faz diferença para quem faz e uma diferença maior lá dentro para quem recebe. Maiara está presa há 1 ano e 6 meses. Antes era confeiteira. Hoje enxerga a vida de um jeito novo, entre agulhas e linhas. A cada trabalho, um pouquinho mais de liberdade vai sendo construída. Estou cheia de planos, na verdade, né? Eu aprendi muita coisa aqui. Quero voltar com a minha confeitaria, vou voltar com tudo, com fôlego, né? Recomeçar diferente, com a mente diferente, uma nova pessoa, uma nova mãe, uma nova mulher. E também quero continuar com o crochê, sim. Quero ensinar as mulheres lá fora, né? Quem quiser aprender, né? E eu quero dividir com elas, sim, o que eu aprendi aqui dentro. Elas estão no momento privativo de liberdade, mas as suas mãos estão livres e elas podem, através das artes, do trabalho delas, proporcionar sorrisos a outras pessoas através dessas doações. Laurinha não tem pressa, segue devagar, mas carrega uma missão linda. Por onde passa, deixa um rastro de coragem, carinho e esperança. E prova, com toda a sua delicadeza, que até atrás dos muros, flores também podem nascer. Sozinhas somos pétalas, juntas somos rosas. Trabalho bacana demais. E o sábado vai ser de tempo instável em todo o Espírito Santo. A umidade que vem do mar continua atuando e deixa o céu com bastante nuvens ao longo do dia. Na metade norte do estado, especialmente no norte e nordeste e noroeste, né? Na região serrana, pode ter chuva entre amanhã e o começo da tarde. Nas outras regiões, o sol ainda consegue aparecer entre muitas nuvens, como, por exemplo, na Grande Vitória e no litoral sul, onde há chance de uns chuviscos leves, inclusive à noite, principalmente perto do mar. Lá nas áreas mais afastadas do litoral, próximas à divisa com Minas Gerais, o céu fica mais fechado, mas sem previsão de chuva. E os termômetros? Vamos ver. Na Grande Vitória, eles variam entre 18 e 27 graus. Na região sul, sábado começa com 18 graus e a máxima pode chegar aos 27. Na região serrana, o clima fica com um pouco mais fresco, com mínima de 17 e máxima de 26 graus. Na região norte, temperatura varia entre 18 e 27 graus. E no noroeste, mínima fica em 17, máxima também nos 26 graus. Temos um intervalo chegando, mas voltamos em instantes com o link. Fique com a gente. Link Espírito Santo de volta, nós vamos direto para São Mateus falar com Jota Barbosa, que traz as notícias da cidade e também da região pra gente. Boa noite, Jota. É isso mesmo, Elisângela, falando de cursos do Senai. Mas antes disso, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo, trazendo as notícias aqui de São Mateus e região. Pois é, qualificação, o Senai disponibiliza turmas para formar profissionais em várias áreas com vagas limitadas. Eu conversei com o analista de desenvolvimento do Senai. Foi disponibilizado a semana passada um edital que disponibiliza aí 4 turmas no Senai, fruto de um edital, essa parceria Sedu-Senai, onde as oportunidades estão focadas nas turmas de eletromecânica, eletrotécnica e desenvolvimento de sistemas. Uma turma é para o período vespertino de eletromecânica e 3 turmas para o período noturno, eletromecânica, eletrotécnica e desenvolvimento de sistemas. Então, como foram somente 4 turmas, 40 vagas para cada turma, a procura está sendo grandiosa. Então, as pessoas que cursam ensino fundamental, médio, primeiro e segundo ano, ou EJA, primeiro e segundo ano,
é o público que é o foco principal desse edital e essas pessoas devem correr, devem se apressar, porque a procura está grande em busca dessa oportunidade de vagas. Como é que faz para fazer essa inscrição? Nós temos um site que é www.selecãoaluno.as.gov.br, ou, se não quiser fazer através do site, ter mais segurança, basta ir à unidade Senai aí no bairro Santo Antônio. Nós estamos com uma equipe preparada para poder auxiliar, tirar dúvidas ou até mesmo acompanhar o candidato a fazer a pré-matrícula no sistema. Quem são esses alunos credenciados para fazer esse tipo de matrícula? Então, são os alunos, como eu disse, estudantes da rede pública estadual que estejam cursando primeira ou segunda série. E para o instrutor do Senai, destaque que além da teoria, para ele, o principal é a prática, formando assim bons profissionais. Em sala de aula, como é que a gente aborda com os alunos, né? A gente faz uma preparação, claro, dos conteúdos teóricos, né, que esses cursos abordam, mas a gente também foca muito na prática, né? Então, hoje quando a gente fala a nível de indústria, né, é isso que a indústria precisa, né? A gente precisa do profissional que saiba desempenhar bem com atividades práticas. Então o Senai ele tem essa visão, ele tem esse foco principal na prática. Então, por exemplo, hoje na Marco Polo, que é uma empresa muito conhecida aqui da nossa região, né, a gente tem a parte de desenho mecânico, a gente tem a parte de soldagem estrutural, né? Esse profissional que estudaria com a gente lá no Senai, ele estaria preparado para trabalhar em setores que abordam esses tipos de tarefas numa empresa como a Marco Polo, né? Então, isso que a gente prioriza sempre lá no ensino nosso durante o cotidiano de sala de aula. Além disso, a parte social também, né? A gente prepara o nosso aluno para ele desempenhar bem em público, falar em público, né? Ter a questão de compromisso, responsabilidade. Então, você que é estudante hoje do ensino médio, né? Igual o Marcelo falou, e quiser já ingressar na indústria, né, numa boa oportunidade, com bom conhecimento técnico, eu acho que é uma válida oportunidade de estar trabalhando com a gente lá no Senai, tentar pegar uma vaga dessa, eu acho que vai agregar muito para você profissionalmente para o futuro. O Senai informou também que os moradores dos bairros Guriri, Porto, Vila Nova, Bom Sucesso, bairro de Fátima, Boa Vista, SEAC e Ayrton Senna, todos em São Mateus, têm prioridades. As vagas são limitadas. Vamos agora com um giro de notícias policiais aqui de São Mateus e região. Uma ofensiva contra o crime organizado deflagrou na manhã de ontem e mobilizou policiais civis, militares e penais em Jaguaré, com alvos localizados no bairro SEAC. A operação resultou em 3 prisões, grande apreensão de drogas e quase R$10 mil em dinheiro, além de armamentos e equipamentos usados na atividade criminosa. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Jaguaré, com apoio da 18ª Delegacia Regional de São Mateus e também da Polícia Militar e da Polícia Penal, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A Polícia Civil informou que os presos e o material apreendidos, todos encaminhados à Delegacia de Jaguaré. E 3 suspeitos com idades entre 20, 24 e 29 anos foram conduzidos à Delegacia de Nova Venécia na manhã de ontem, em uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, nos bairros Padre Giane, Diadema e Centro de Nova Venécia. A ação denominada Operação Sentinela teve como objetivo o cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão contra alvos investigados por envolvimento com tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo. Durante as buscas, os policiais apreenderam arma de fogo, munições, aproximadamente 1,2 kg de maconha divididos em tabletes. Todo o material e os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Nova Venécia. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Muito obrigada, Jota. Boa noite e até amanhã. E de São Mateus, seguimos para Linhares para conversar com Cláudio Alves, que também traz notícias lá da cidade e da região. Boa noite, Cláudia, com você. Olá, Elisângela. Olá, você que nos acompanha. Um motociclista morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira na BR-101 em Linhares.
Era por volta de 6h20 da manhã desta sexta-feira, quando a colisão entre uma motocicleta e uma carreta aconteceu no quilômetro 131 da BR-101 em Linhares e vitimou Pablo Gomes, de 29 anos. De acordo com as informações, a visibilidade na área pode ter sido um fator contribuinte para o acidente, devido à fumaça de queimada de café que afetava a rodovia nesta manhã. Equipes do SAMU estiveram no local e constataram o óbito. As autoridades competentes agora investigarão as causas e as circunstâncias do acidente. E acontece em Linhares o Espírito Summit, o maior evento de inovação do norte do estado. Entre os palestrantes convidados, o empresário Rony Meisler. Para empreender é preciso muito mais do que uma boa ideia. É preciso planejamento, resiliência e muita disposição para enfrentar os desafios diários. Hoje é investimento. A gente ainda é bem pequenininho, mas a gente vai crescendo aos pouquinhos. Devagarzinho a gente chega lá, mas assim, hoje principalmente é investimento para a gente poder aumentar a nossa produção. Em um mercado cada vez mais competitivo, inovar significa ir além do produto. É conectar pessoas, propósitos e experiências. As minhas receitas eu desenvolvo, eu que faço, eu que testo. Então, assim, eu tenho um feedback muito bom com os meus clientes, uma relação muito boa, porque eu mando para eles quando eu desenvolvo uma receita nova. Eu envio para os meus clientes para que eles possam provar e me trazer o retorno do feedback para eu poder chegar a uma receita que agrade a todo mundo. Além das pesquisas de tecido, né, a gente procura muito o que está na moda, o que gera sustentabilidade, o que a gente consegue adaptar a todos os tipos de corpos, né? Aquela pessoa que às vezes quer esconder alguma coisa que não agrada. Então a gente procura ter uma diversidade de tecido, né? Uma opção muito grande para atender todo o público. Tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então a gente tenta inovar cada vez mais para o cliente enxergar e entender os benefícios que ele vai ter com isso. Então a gente consegue se conectar cada vez mais. E foi com essa visão que Rony Meisler, fundador da Reserva, construiu uma das marcas mais influentes do varejo nacional e trouxe sua experiência e conhecimento na 4ª edição do Espírito Summit. Inovar é tão somente você escutar o que o cliente tem a dizer, entender os problemas que ele tem dessa escuta e desenvolver soluções para esses problemas. É porque a gente acaba estigmatizando muito a palavra inovação e tornando ela muito longe, né? A gente acha que é sempre tecnologia, 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 só que quase nunca é. Pode ser processo, pode ser campanha, pode ser produto físico, né? Mas para isso tem que escutar o cliente. A dica de quem entende muito bem do assunto é que para criar conexão com o seu cliente é preciso entender a jornada dele e, a partir disso, pensar em formas de tornar a experiência da compra mais divertida, leve e inesquecível. Eu acho que é fundamental desenhar a jornada do consumidor. Desde quando ele tem vontade, eu escuto falar do seu produto, como ele vai procurar esse produto, aonde ele vai procurar, como ele vai achar, qual vai ser. E depois de você desenhar essa jornada, em cada ponto de contato do negócio com o cliente, você pensar como a experiência pode ser mais legal. Toda vez que você fizer isso, você vai estar inovando, né? Então você vai estar facilitando e tirando a fricção do relacionamento com o cliente. E Linhares vai sediar a 21ª edição do Campeonato Capixaba de Bocha. O evento surgiu há 25 anos e começa neste domingo no bairro Novo Horizonte. E Marcelo, eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu, né, esse campeonato. A gente chegou agora na 20ª edição, um campeonato que é o maior do estado. Na verdade nós só chegamos agora à 21ª, né? A gente esse campeonato já existe há 25 anos, porém ficamos aí 2, 3 anos parados por causa da pandemia. O ano passado não teve por causa do processo eleitoral, mas já tem isso aí, a parte de 25 anos, que foi criado pelo ex-prefeito Guerino Zanon, junto com o seu Dari Moura. E eles criaram esse campeonato há 25 anos atrás e foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje nós estamos chegando aí à 21ª edição. Bom, e muita gente se inscreveu. Eu queria que você falasse assim, como é que vai funcionar esse processo, onde vai ocorrer e quando é o pontapé inicial? Bom, o pontapé inicial será no domingo agora, dia 29, no bairro BNH, ali na comunidade, ali na Associação de Moradores, com início às 9 horas da manhã. E vai ser uma rodada completa, são 20 jogos. Todos os 123 jogadores terão presentes lá, que foram inscritos sendo 41 times,
com 3 jogadores cada time. Então são 143 jogadores esse ano que vão participar desse campeonato. E daria para explicar para o pessoal de casa como é que funciona essa disputa? Muita gente às vezes assiste, acompanha nas praças, mas não sabe como é que funciona esse esporte. Queria falar como que define quem ganha. Esses esportes são jogados tanto como o campeonato nosso é de parceria, né? No caso são 4 jogadores em campo, 2 parceiros, desafiam um contra o outro, você joga um bolinho pequeno. E aí os parceiros têm 4 bolas, quem aproximar mais perto da bola marca 4 pontos. Ou seja, se você colocar 2 bolas mais próximo do bolinho, ela vai marcar 8 pontos. E aí até sucessivamente chegando a 28 pontos, que aí encerra a partida. Bom, e agora com certeza o que muita gente também gosta, né? Tem a questão da diversão, mas tem a competitividade. E o dinheiro da premiação é alto, né? Esse ano a premiação vai ser uma premiação recorde, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas quem está bancando isso tem esse tipo de comentários aí, mas a premiação é feita o quê? Cada time paga R$450 de inscrição, R$150 cada jogador. Então, nessa arrecadação toda, aí hoje nós vamos estar R$18.450. Esses R$18.450 vão ser divididos pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Então, essa premiação esse ano é recorde de R$18.450. Bom, um momento de competir, mas também de dividir, né, essa questão do esporte, lazer e confraternizar, né, entre o público e as novas gerações. Essa é o ponto-chave. Você vê jogadores aí de 17, 18 anos enfrentando senhores de 80 anos de idade, cara. E assim, o interessante é você ver um senhor de 80 discutindo a bola de massa com um rapaz de 18 anos como se fosse da mesma idade. Isso que é o legal da bola de massa. E não é aquela coisa que o cara fala assim, mas isso aí é uma brincadeira. Não. Se você pegar um jogo pesado, há o desgaste físico no jogo. Eu já tive, 4 anos atrás, uma disputa de semifinal que o meu jogo durou quase 3 horas. Então deixa o convite pro pessoal de casa acompanhar, já que a gente está em um dos campos aqui, nós estamos no Conceição, mas vai acontecer em vários outros, né? Essa praça do bairro Conceição aqui vai ter jogos durante a semana. Os jogos serão além dessa abertura que é no domingo, dia 29, vão acontecer todas as terças e quintas. Aí será nesse campo aqui do Conceição, da Associação do BNH, da Associação de Moradores do bairro Lagoa do Meio, do campo da Divisa, que é ali atrás do Parque de Exposição, o campo do Moreira, que é no bairro Araçá, e do Cavate, que fica no Interlagos. Por hoje é só, eu volto no link de amanhã. Até o nosso encontro. Muito obrigada, Cláudio. Boa noite e até amanhã. Agora chegou a hora da cotação do café. Vamos ver como ele fechou a semana. O Arábica Bebida Dura fechou o dia valendo R$ 1.773 a saca. Já o Conilon tipo 78 com até 5% de broca, R$ 1.042 a saca. Os dados são do Centro do Comércio do Café de Vitória. O Link Espírito Santo desta sexta-feira vai para mais um rápido intervalo, mas em instantes estaremos de volta. Não saia daí. Link de volta, falamos agora de esporte. Vai ter rodada do Campeonato Brasileiro da Série D neste fim de semana. Então vamos ver quais serão os confrontos aí envolvendo os times capixabas? Campeonato Brasileiro da Série D, 10ª rodada. Neste sábado às 5 da tarde tem Portuguesa e Porto Vitória no Estádio Canindé, em São Paulo. E o Rio Branco recebe o Água Santa no Estádio Kleber Andrade. E seguindo com futebol, vamos falar agora da Copa Espírito Santo. No domingo, vamos ter a última rodada da primeira fase da competição, com a definição dos classificados para o mata-mata. Então, se liga na tabela para você conferir contra quem o seu time vai jogar. Copa Espírito Santo, 11ª rodada. Todos os jogos acontecem neste domingo, às 3 da tarde. No Estádio Olímpio Perim, o Rio Branco de Venda Nova enfrenta o Porto Vitória. No Engenheiro Araripe, tem Desportivo e Vila Velhense. No Salvador Costa, o Vitória encara o Sport. No Gil Bernardes, o Rio Branco terá pela frente o Capixaba. E no Robertão, o Serra recebe o Linhares.
E no meio da semana, nós tivemos 2 jogos que completaram a 10ª rodada da Copa Espírito Santo. Em Águia Branca, o Serra venceu o Real Noroeste por 4-3. E jogando em Ibiraçu, o Rio Branco goleou o Linhares. Então vamos ver os gols dessa vitória aí, capa preta? No estádio Marcos Campanharo, em Ibiraçu, o Rio Branco saiu na frente do Linhares no fim do primeiro tempo. Heitor recebeu este belo passe e fez 1-0. E antes do intervalo, depois da cabeçada, Heitor concluiu meio esquisito, mas fez. Rio Branco 2-0. Na etapa complementar, após o cruzamento da direita, Zé Augusto ampliou, era o 3º gol capa preta. E de pênalti, Edmilson fechou a conta para o time alvinegro. Final, Rio Branco 4, Linhares 0. E para encerrar as notícias do esporte, corrida de rua agora. Amanhã acontece em Vila Velha o Circuito da Lua. É a etapa Lua Nova. A largada será na Praça do Ciclista, na praia de Itaparica, a partir das 8 da noite. A caminhada vai ser de 3 quilômetros e a corrida de 5 quilômetros. Mudando de assunto, uma escola onde se aprende muito mais do que tocar um instrumento. Em Cachoeiro de Itapemirim, o projeto Casa Verde tem transformado a vida de crianças e adolescentes por meio da música. Na reportagem de Roberta Michalski, você vai conhecer a história, inclusive, de superação e de sonho, além, é claro, de talentos. As imagens são de Edith Vanina. É na sede do projeto Casa Verde que ecos de instrumentos embalam a esperança. Na escola de música Tocando em Frente, cada nota carrega um propósito: mudar vidas. Eu comecei como aluno, depois, com dedicação nos estudos, eu passei a ser monitor, depois eu consegui ser professor e hoje estou aqui atuando como maestro. A Escola de Música Tocando em Frente foi criada em 2007 em Cachoeiro de Itapemirim, com a proposta de estimular crianças e jovens a desenvolver o gosto pela música. Atualmente, cerca de 200 alunos estão matriculados. Nessa escola, crianças de todas as idades aprendem muito mais do que tocar um instrumento. Aqui, elas descobrem novos caminhos e oportunidade por meio da arte. E tudo isso de forma gratuita. A Casa Verde trabalha com o social, o educacional e o cultural. Uma hora a gente está chamando essa criança de beneficiário, outra hora de aluno, num segundo momento músico. Não, peraí, são participantes de um processo integral de formação musical e automaticamente de formação pessoal, de convivência, de fortalecimento de vínculos familiares, todo um processo de ser gente, de ser músico acontecendo naturalmente. Foi a partir da Escola de Música que nasceu a primeira Orquestra Sinfônica do Sul do Espírito Santo, regida atualmente pelo maestro Delins Freita, que estudou no local por quase 10 anos. Para ele, mais do que notas e instrumentos, a música é ferramenta de transformação social. A música tem o poder de transformar a vida das pessoas, transformar a alma das pessoas. Quando a gente toca os nossos instrumentos, a gente não toca só com as mãos, a gente toca com a alma. Então a música tem esse poder de transformar. Davi também já foi aluno e hoje inspira quem está começando. Da infância do interior à formação musical, ele viu sua realidade se transformar com a ajuda de um arco e um instrumento de 4 cordas. Só que eu consegui ter esse tipo de oportunidade, ter uma aptidão, uma dignidade maior através da música. Então, no caso, para essas crianças aqui, elas são eu estou só replicando o que fizeram comigo. Então, através do que eu tenho de experiência, né, de monitoria de viola e tudo mais, eu faço a mesma coisa com eles para que eles tenham a oportunidade de conseguir crescer como pessoa. E pelo visto, Davi está no caminho certo. Entre seus alunos, nenhum conhecia a viola de cordas. Foi ele quem apresentou o instrumento e foi amor à primeira vista, ou melhor, ao primeiro som. Quando eu vi o Davi tocando, né, eu me interessei um pouquinho com ele e até tinha falado que eu queria tocar ele. E tocar ele é magicamente muito bom, porque eu gosto muito de tocar viola. Quando eu cheguei aqui, eu queria tocar violino, mas ele me apresentou a viola e eu comecei a me apegar nela.
E é mesmo pelo exemplo de quem já passou por aqui que novos estudantes se inspiram. Em cada nota, a descoberta de novos caminhos e a construção de sonhos. Nicolas, de 17 anos, chegou há pouco tempo na escola, mas seu talento falou mais alto. Ele já integra a orquestra principal. Filhos de músicos, encontrou no local não só a chance de se aperfeiçoar, mas espaço para crescer e planejar o futuro. É uma forma de se viver, né? É um novo mundo, sabe? É como você consegue se expressar diante de diversas situações do seu cotidiano. E aí pensa em viver da música, em trabalhar com isso? Com certeza, primeiro fazer licenciatura, né, para poder ensinar as outras pessoas que quiserem tocar e no final fazer um bacharelado para continuar tocando em orquestra, essas coisas, entendeu? Mas a escola não é só sobre técnica ou performance, é também sobre encontrar acolhimento, uma chance de se redescobrir. Eu sempre quis aprender a tocar alguma coisa, só que eu pensei assim, não tenho um dom para isso. Só que eu conheci pessoas que me ajudaram, me incentivaram a fazer aula aqui. E agradeço muito essas pessoas, porque se não fosse por eles, eu não estaria tocando violino. E aqui, além de aprender, me divertindo, eu também fiz um grupo de amizade muito bom. Converso com todo mundo, além de aprender a tocar, aprendo também a conviver muito bem com as pessoas. Aprendi a me expressar melhor. E é assim, entre acordes e ensaios, que crianças e jovens vêm descobrindo que talento, quando encontra oportunidade, se transforma em potência. Na Casa Verde, a música não é só som, é futuro. Agora, já imaginou ver sua própria história contada em verso, em rima e ilustração? A exposição Vidas em Cordel chegou a Colatina trazendo um jeito diferente de valorizar trajetórias reais. E o melhor de tudo, de forma gratuita e interativa. Eu fui conhecer de perto essa experiência cheia de cultura e de emoção. Painéis, histórias de vida ganham forma em cordel, com xilogravuras, rimas e muito sentimento. Cada verso carrega uma voz, uma memória, uma identidade popular que agora é celebrada em forma de arte. A mostra Vidas em Cordel, apresentada pelo Museu Vale em parceria com o Museu da Pessoa, conta com 23 trajetórias inspiradoras, entre elas 2 capixabas que fazem a diferença nas comunidades delas. Vidas em Cordel é uma exposição que foi pensada lá no início de 2020 e se realizou em 2023, muito com esse objetivo de contar a história das nossas gentes, das muitas pessoas que formam a nossa história, com essa linguagem tão genuína da nossa trajetória que é o cordel. O cordel ele é patrimônio imaterial da cultura brasileira e ele tem toda essa riqueza de elementos em prosa, em verso, em xilografura. Então a gente olhou para esse acervo junto com o Museu da Pessoa e recriou essas histórias, recriou essa maneira de ver o mundo por meio dessas pessoas que fazem o nosso Brasil. Está recebendo aqui no Centro de Ciência uma exposição tão gratificante que resgata a cultura e valoriza as pessoas, né? Aqui nós tivemos a valorização de vários indivíduos da sociedade contados em cordel, com xilografura. Então é uma exposição muito importante para nós como indivíduos da sociedade e também como ente público poder receber e ativar aqui o Centro de Ciência com uma exposição tão bonita e tão alegre, que traz tanta alegria para a nossa população. Além de trazer histórias reais, a exposição homenageia uma figura marcante da cultura negra no estado, Dona Domingas. Símbolo de resistência, ela representa tantas outras vozes que foram silenciadas pelo tempo. Já Regina Maria Ruski e Dilvana Silva são as 2 homenageadas. Regina ajuda a preservar a renda de Bilro, enquanto Dilvana luta pela educação ambiental e a coleta seletiva.
O Museu da Pessoa é uma instituição de pesquisa, então tem toda uma equipe de historiadores, museólogos, identificando essas histórias de vida. E a gente também está presente como instituição aqui no território. Então a gente tem uma base, se une ao Museu da Pessoa e identifica ícones, né, da cultura capixaba. Aqui na edição de Colatina, a gente está homenageando a Dona Domingas, que é um ícone da luta racial aqui no Brasil, e também a Regina, que é uma tradicional rendeira da Barra do Jucu, e a Dilvana, que é também um ícone da luta ambiental, das catadoras. Então, essa homenagem a essas mulheres tão potentes passaram a integrar a nossa exposição aqui em Colatina. Eu estou muito emocionada, eu chorei demais. Fui lá em Vitória, né, ver o dia que foi o primeiro dia. Fiquei tão emocionada de ver a minha história contada e representando também, né, todas as pessoas que passaram por lá onde eu passei. Foi importante ver as pessoas lendo a minha história e aí me dando os parabéns por aquilo que eu passei. Talvez muitas pessoas já tinham passado também, assim, ainda não tinha conseguido contar, né? E assim, eu consegui, graças a Deus, contar a minha história e eu fiquei muito feliz em saber que tem pessoas que preocupam ainda com a gente. Dilvana, a colatinense homenageada, não tinha noção de quanto a história dela era emocionante. Só fui ter noção depois, que até eu chorei por causa da minha história, a história que eu vivi, né? Não tinha parado ainda para pensar, né? A minha história. Hoje eu paro, eu penso, sei lá, eu acho que Deus me deu uma oportunidade de mostrar para as pessoas, né? Realmente o que eu passei e o que hoje eu sou. Foi uma vida que eu levei, uma história real, né? Que eu passei e quando você lê aqui na história, você vai ver onde eu passei, o que para mim sobreviver, né? Então, foi muito importante para mim, eu nunca vou esquecer desse dia, isso vai ficar marcante. Eu até falei que eu ia moldurar esse livro. Na parede, no painel, a imagem de um pavão também ganha vida. A cada cidade, novos rostos vão sendo acrescentados às penas da ave, numa simbologia linda de diversidade e memória compartilhada. E agora, Colatina faz parte dessa obra viva. Aqui, cada história é uma viagem. Você vê, escuta, lê e ainda pode participar. Nessa cabine interativa, os visitantes podem criar o próprio cordel. É um jeito divertido de dizer ao mundo quem você é. E o mais legal é isso, a experiência não termina aqui. Os vídeos gravados na cabine são publicados no site do Museu da Pessoa. É a sua voz, sua história, sua identidade indo muito além das paredes do Centro de Ciência. Eu aproveitei e também gravei o meu. E já estou ansiosa para ver a minha história rimando junto com tantas outras. Essa é uma exposição em que, ao mesmo tempo que você visita, você também é visitado, porque você tem esse convite para visitar a sua história e recontá-la para outras pessoas. A gente sabe que o mundo hoje precisa de muita escuta, né? Então, essa oportunidade de outras pessoas ouvirem a sua própria história, ressignificarem essa história é muito valiosa. Então, essa ideia da cabine veio muito com esse intuito de preservar a memória dessas pessoas. Desde que começou a circular pelo Brasil em 2023, a mostra já foi vista por mais de 100 mil pessoas. No Espírito Santo, mais de 7 mil visitaram a exposição em Vitória. Agora é a vez de Colatina. Vidas em Cordel é uma celebração das histórias que nos fazem ser quem somos. Por trás de cada rima existe uma vida, onde todo mundo vira protagonista e tem uma história para contar. A exposição Vidas em Cordel segue no Centro de Ciências de Colatina até o dia 27 de julho. As visitas podem ser feitas de terça a sexta, das 9 da manhã até as 6 da tarde, e aos sábados e domingos, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde. A entrada é gratuita e a classificação é livre.
E como chegou o fim de semana, já sabe, né? Tem agenda cultural por aqui. E olha, não vai faltar diversão, tá? Tem festa tradicional, shows e muito mais. Então confere aí. É no clima de São João que o fim de semana começa em Vila Velha, com o Arraiado Boulevard Shopping nesta sexta-feira às 8 da noite. Tem show da banda Fala Mansa e participação especial do trio Mafuá, referência no forró pé de serra. É pra dançar coladinho e curtir a noite toda. Em Cachoeiro de Itapemirim, para abrir o fim de semana, tem festa com rodeio todos os dias e muita música. Na sexta, o palco é dos The Fevers, com os clássicos dos anos 70 e 80, para levar o público direto para uma viagem no tempo. O sábado está recheado de opções. Em Vitória, tem a Violada Junina na vista, a partir das 8 da noite. Muito sertanejo, modão e forró para esquentar a noite. E para quem curte dança, tem o Acervo Digital Encontros de Danças Urbanas, uma homenagem ao hip hop e outras expressões das ruas. O projeto está disponível online, mas também pode ser conferido ao vivo no Museu de Arte do Espírito Santo, neste sábado, às 3 da tarde. A entrada é gratuita. Guarapari também está na rota da diversão. No sábado, às 10 da noite, tem o baile do Muels, com o MC TH, um dos nomes mais fortes do funk nacional. A promessa é de casa cheia e muito grave no paredão. Vai pegar nunca, vai pegar sim. Vai pegar nunca, os cria aqui do Serrão é piloto de voo. Em Cariacica tem o Arraiá da cidade, é o Arraiá de Cariacica no G7 do Shopping Mochuara, a partir das 6 da tarde no sábado e no domingo. Tem shows de Tiago Brado e da dupla Breno e Bernardo, além de comidas típicas, quadrilhas e muita alegria. E Cachoeiro continua comemorando o aniversário da cidade. No sábado, banda Jamil subindo ao palco principal para fazer todo mundo dançar ao som do axé. Celebrar como se amanhã tudo fosse acabar. No domingo, a programação do aniversário de Cachoeiro começa cedo. Às 7 da manhã tem missa em homenagem a São Pedro. E logo depois, um show com a cantora católica Eliana Ribeiro. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. E ainda em Cachoeiro, às 8 da noite, a dupla Bruno e Barreto encerra o fim de semana com muito sertanejo universitário. Um carro importado, eu tirei o pé da lama. E aí, escolheu seu rolê? É só se arrumar e aproveitar. Eu vou ser cheio de grana. Bora então aproveitar o fim de semana? O Link Espírito Santo termina aqui, mas você pode revê-lo no site simnoticias.com.br, onde também aproveita para conferir muitas outras informações. Para você uma excelente noite e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Vou te esperar.